Olá, como você está? Dando sequência a algumas mensagens que nós estamos fazendo aqui no nosso canal, vamos falar hoje sobre a surpreendente graça de Deus. É interessante que muitos cristãos e as pessoas em geral, por vezes pensam que essa graça parece ser um assunto que não tem graça. Parece não ser algo tão interessante, parece ser como se fosse algo fraco, como se fosse algo sem muito sentido. Mas, na verdade, não existe nada na vida de fé que envolva a pessoa de Deus que não dependa do entendimento da graça dele para com a nossa vida e do ser humano tomando posse dessa graça. Então, fé, poder, respostas, buscas de Deus, futuro em Deus, dependem de entendermos corretamente a graça de Deus e tomarmos posse dessa verdade. Precisamos que isso seja o fundamento da nossa fé. Isso é o começo de tudo, não é? Alguns já aprenderam que antes de pedirmos alguma coisa a Deus, precisamos agradecer. E alguns têm dificuldade em agradecer, dificuldade em ter um coração grato. Mas eu digo a você que a graça já é uma primeira e maior razão para que tenhamos gratidão a Deus. Ela é tudo aquilo que nós precisamos para sermos realizados, sermos plenos, cumprirmos a nossa missão aqui na terra e termos um futuro glorioso com o Senhor. Não é verdade? Então, de forma simples, precisamos entender o que é graça. Primeiramente, lembrando o pecado, não é? Porque não podemos falar da graça de Deus sem lembrarmos o que é o pecado. O mundo e os inimigos de Deus nos dão a ideia de que não existe pecado, de que nós podemos fazer qualquer coisa, podemos viver uma vida louca ou uma vida completamente independente de Deus, da sua palavra, e mesmo assim tudo vai ficar bem. De certa forma, o mundo transmite a ideia que pecado é careta, é uma coisa chata de se falar, mas é uma coisa extremamente importante para quem tem interesse em espiritualidade, para quem tem interesse em conhecer a Deus e receber os favores de Deus, não é? E interessante que o pecado, ele não veio ao mundo como muitos pensam pela queda de Adão. O pecado foi trazido por Satanás. O anjo de luz, na época era chamado de Lúcifer, não é? Anjo de luz. Ele era o anjo mais poderoso, mais glorioso nos céus, nada lhe faltava. No entanto, o seu coração, ainda assim, deixou a soberba tomar conta, a independência tomar conta, e com isso Deus ficou de lado. E aí o pecado foi trazido para o nosso mundo através dele. E depois Adão caiu na tentação e essa tradição, essa consequência do pecado se estabeleceu sobre a humanidade. Não é verdade? Então, a consequência do pecado, meu querido, é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então, é uma coisa, se for chato, se for careta, de qualquer forma precisa ser falado, porque a consequência dele é terrível, espiritualmente falando. Não me refiro à morte carnal, que todos nós experimentamos, os que têm a graça, os que não têm a graça. Todos um dia, esse corpo aqui que é corruptível, essa estrutura aqui que vai voltar ao pó da terra, não é? Ela vai deixar de existir, vamos ter a morte carnal. Essa não é a pior morte, pelo que a Bíblia diz. Na verdade, nem é uma morte, é uma passagem. Mas a morte descrita pela Bíblia, pelo pecado, ela dá indicação de separação de Deus. O homem não foi feito para viver de forma independente de Deus. Como hoje em dia, o que paira no ar nos faz entender que sim, mas não é o que a palavra de Deus nos diz, não é o que eu humildemente aprendi nos meus anos de intimidade com Deus. Nós dependemos de Deus e fomos concebidos para depender de Deus. Não fomos concebidos para muitas coisas interessantes, de gerenciar as coisas aqui da terra, dominar, crescer, mas não de forma independente de Deus. E é isso que o pecado faz com que tenhamos separação de Deus. O pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, não é? Então, Deus é totalmente santo e Ele não pode
conviver, ele não pode se aproximar quando nós vivemos em pecado. Não é quando nós pecamos, porque com esse corpo tão falho e com as nossas emoções, muitas vezes nós estamos sujeitos a pecar. Mas sujeitos a pecar é diferente de viver em constante pecado. E é nessa condição que Deus não se agrada. Quando nós erramos, pecamos, nos arrependemos, a presença de Deus, para aqueles que já têm a graça, ela é imediata. Deus não tem problema com isso. Mas a separação para aqueles que vivem no pecado, que não têm a graça, ela é inevitável. Mas então, será que podemos viver sem pecar? Será que conseguimos, meu querido, viver sem pecar? Então entenda que Deus não nos criou, como também boa parte do mundo tenta propagar, que as vontades de Deus são chatas e são caretas para o homem. Não são. Deus não nos criou para sermos máquinas. Ele sabe que nós precisamos nos satisfazer também. Então Deus está interessado na nossa alegria e no nosso prazer, na nossa satisfação. Assim é com a alimentação. Deus se alegra que podemos comer excelentes doces, um excelente churrasco. Para mim, que sou gaúcho, por exemplo, é quase que irresistível, mas sem exageros, sem que isso seja uma glutonaria, na verdade, né? Também a bebida foi feita por Deus, o vinho é um alimento natural que foi extraído da uva, ele tem muitas propriedades, já tinha na época de Jesus e era muito valorizado, mas mal utilizado ele leva a bebedice, assim como outras bebidas alcoólicas modernas, não é? Então isso não é da vontade de Deus. Assim poderíamos falar do sexo, que Deus criou não somente para procriação da raça, da espécie, ao contrário, ele está interessado e ele valoriza o prazer do homem, o prazer da mulher, mas existem determinados limites para isso também, assim como para as outras coisas. Por exemplo, isso foi projetado para o casamento, nem para antes e nem para fora do casamento. Assim, Deus promete que esse prazer ele vai ter somente consequências boas e não um prazer momentâneo, mas trazendo consequências de pecado realmente, não é? E ainda tem a questão do dinheiro. A Bíblia fala mais da questão financeira do que muitos outros assuntos. Não sei se você sabia. Então Deus tem muito interesse na nossa prosperidade financeira. Mas para quê? Para que possamos esbanjar? Para que possamos gastar de qualquer forma? Para que possamos ostentar? Não. Para que vivamos de acordo com a vontade dEle, ofertando no reino dEle, na obra dEle, ofertando àqueles que necessitam e assim sucessivamente. Então, podemos sim viver sem pecar e podemos viver prazerosamente. Agora, a diferença está como viver este mundo sendo feliz, curtindo a vida e ao mesmo tempo tendo a presença de Deus, não pecando. A resposta é bastante simples. Não é? Somente pela graça, recebendo a graça de Deus, não existe outro meio. Entenda que nós recebemos a obra de Jesus de graça, por isso se chama graça. É um oferecimento de Deus ao homem pecador. Agora, não significa que ela foi de graça, ela teve um alto preço, que foi pago por Ele, não é verdade? Não fosse a graça, todos após Adão caminhariam para a morte, essa morte de separação, que é a morte eterna, que vai gerar uma consequência eterna. Mas com essa obra redentora, resgatadora, nós temos a presença de Deus novamente. Então, se você não tem uma decisão por Jesus ainda, se você está curtindo a vida adoidado, mas você não tem a presença de Deus, é o meu incentivo para que você conheça Deus, faça uma aliança com Deus e aprenda que é melhor estar com Deus e ainda assim você vai ter oportunidades de aproveitar essa vida, curtir essa vida dentro de padrões que Deus vai te dar, dentro da presença do Espírito Santo dele, e isso vai te satisfazer. Eu costumo dizer aos jovens que toda a adrenalina que eu preciso nessa vida eu já recebo pelo Espírito Santo de Deus e pelo nome de Jesus. Eu não preciso de uma adrenalina movida por drogas, por excesso de bebidas, etc. Toda a adrenalina que eu recebo, eu recebo no Espírito Santo de Deus, que é poderoso para nos satisfazer. Amém, querido?
Aleluias. I can see. It's a love, it's a love. Yourself down. Come on. Então, queridos, também assim, antes de nós recebermos alguma coisa de Deus, é importante que tenhamos presente a importância, a relevância, a extensão da graça de Deus, porque o Senhor se agrada àquele que tem o coração grato. Jesus nos ensinou a orar assim. Então muitos buscam o favor de Deus, mas ainda não tem a graça de Deus na sua vida. Se você não tem a graça de Deus, meu incentivo para que você tome uma decisão por Jesus. Tomar uma decisão por Jesus é muito mais do que frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja normalmente é uma consequência disso. Mas tomar uma decisão por Jesus é ter uma aliança de vida, é ter o seu pecado resgatado por Ele e uma vida plena. Em Colossenses capítulo 1, versículos de 12 a 14 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, em que temos a redenção pelo seu sangue, e a saber, a remissão dos pecados. Fica meu incentivo para você, meu agradecimento pelo seu tempo e meu incentivo para que você desenvolva primeiro a gratidão. Dobre seus joelhos diariamente e agradeça a Deus pela vida, pela graça. Se você ainda não recebeu a graça na sua vida, tome uma decisão de fé. Busque alguém que possa te orientar nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Jesus. E como essa chuva que está caindo agora, está intensificando nesse exato momento que eu estou falando para você, você vai perceber as bênçãos de Deus caindo sobre a sua vida. São tempos contados que nós temos agora, queridos da humanidade. Os tempos estão abreviando. Jesus está voltando. Vou falar isso para você com todas as letras. Ninguém sabe a hora, o mês, o ano, mas está muito perto, muito mais do que já esteve. Então, para muitos que postergam esse momento, acham que ainda vai dar tempo, fica o meu alerta. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Chame Jesus para a sua vida. Se não tiver ninguém que te conduza nesse processo, dobre seus joelhos agora. E vai ser o suficiente isso, que o Espírito de Deus vai te orientar. Amém, queridos? Obrigado. Nós somos pelo seu tempo. Nós somos a SLG, Single Life with God. E até a próxima mensagem. Deus abençoe.